às igrejas ou pessoas que ele escrevia, ele dá continuidade e ele diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Só até aqui, embora todo o texto seja riquíssimo, mas eu quero abordar em poucas palavras esse tema e não quero ficar muito tempo aqui falando, até porque quero que você medite nesta porção da palavra de Deus comigo, neste tema, a graça de Deus e o seu efeito na vida do homem. A palavra graça, o termo graça, muitas vezes ele é confundido, equivocado. Há pelo menos dois equívocos quando você fala na questão de graça. O primeiro equívoco são aquelas pessoas que pensam que a graça existe, mas ela está à disposição para que você busque em Deus. É uma graça cooperativa, é uma graça em que Deus entra com a providência, mas você é que tem que tomar a iniciativa de ir lá pegar esta salvação, esta graça. E esta definição, ela é equivocada. Equivocada por quê? Porque o homem está morto. No capítulo 2 de Efésios, logo à frente, ele começa dizendo: ele vos deu vida, estando vós mortos, vossos delitos e pecados. Depois ele diz também que nós éramos por natureza filhos da ira. Então, se naturalmente somos filhos da ira, de forma alguma quereremos buscar o Senhor, desejaremos buscar o Senhor. Então é necessário algo mais. Então essa definição de que é uma graça cooperativa em que Deus providencia a salvação e agora o homem tem que ir lá buscar essa salvação, isso está equivocado. O segundo equívoco também sobre graça é aquela expressão que se ouve bastante até mesmo por pessoas que já passaram pela igreja ou até frequentam a igreja, como licença para pecar, em dizer: se é então tudo de graça, então eu posso viver de qualquer maneira, que o Senhor vai me salvar de qualquer maneira. Também está completamente equivocada, e é isso que nós vamos discutir aqui agora, neste contexto relacionado, nessa leitura da palavra de Deus e nesse tema proposto. A nossa missão é falar sobre a graça e também sobre a responsabilidade. Então vamos tratar em duas partes a nossa palavra. Primeiro, tudo é pela graça. Segundo, esta graça tem um efeito, e é isso que vamos trabalhar hoje aqui. Então vamos para a primeira parte, quando nós vemos aqui que tudo é pela graça. Quando você pensa em salvação, não tem outra maneira de pensar a não ser na graça de Deus. E como Paulo vai trabalhar isto para fundamentar? Ele trabalha toda a doutrinação com a igreja de Éfeso, mas ao trabalhar a igreja de Éfeso, ele fundamenta primeiro a beleza desta salvação como uma iniciativa totalmente, exclusivamente vinda de Deus, do Senhor. E ele começa então dizendo aqui no versículo 4, vamos deixar o versículo 3 para o final, quando ele diz assim: assim como nos escolheu. Então, a escolha é uma escolha feita por Deus. Ele começa: bendito Deus e Pai, assim como nos escolheu. Quem escolhe é o Senhor. É Ele que estabelece quem vai ser ou não vai ser. Ele chama, e este chamado é feito antes da existência do homem. E isso está ligado com a mesma fala do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 9, dos versículos 10 e 11,
quando ele, falando a respeito da eleição, da própria rejeição de Israel e as promessas de Deus, ele vai falar que Deus age soberanamente, lendo também o versículo 9, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara, virei e Sara terá um filho. Versículo 10, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Olha o versículo 11, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. E o que ele está dizendo aqui é que essa escolha feita antes da fundação do mundo, ela é realizada antes da fundação do mundo justamente para eliminar qualquer possibilidade do homem pensar que ele merece, que é uma ação dele para a salvação. Então ela é feita pelo Senhor, ela é feita antes do homem existir. Mas existe uma outra expressão aqui em Efésios 2, voltando aos Efésios, 1, voltando aqui ao Efésios 1, é que não só essa eleição é feita por Deus, não só é feita antes do mundo, mas ela é feita em Jesus. Então não tem nada aqui referente a uma ação do homem para merecer alguma coisa, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. E ele continua falando a respeito da ação de Deus, no versículo 5, nos predestinou para ele. A expressão predestinou significa estabelecer um destino antes. E este destino antes, estabelecido pelo Senhor, ele aponta para o seu amor, e em amor nos predestinou. Não é uma questão em um mérito do homem, um mérito nosso. Não foi algo que alguém fez ou pudesse fazer, mas simplesmente baseado no amor soberano do próprio Pai, que foi realizada esta predestinação. E esta predestinação tem a ver com a filiação, com a adoção. Olha o que ele diz: nos predestinou, versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. E essa palavra adoção, ela é muito rica, até mesmo no nosso contexto, no sentido do nosso português e no contexto legal. Porque quando você pensa na questão de adoção, a primeira coisa que vem à mente, com certeza, é que aquela pessoa que está sendo adotada, ela não é sua filha. Ela não está no seu convívio. Por isso você vai em busca de uma adoção. Isso significa que o ser humano, depois da queda, afastou-se de Deus, deixou do convívio do Senhor, não é mais filho de Deus no contexto de salvação. E por isso agora, Deus não só antes de existir o homem, Ele escolhe, mas Ele também predestina, Ele estabelece um destino, e este destino é o destino da família de Deus, da família da fé, porque trata da adoção. E isto então não só mostra o estado que nós estávamos antes da nossa adoção, mas mostra também o estado após a adoção. Porque a partir do momento que se adota um filho, este filho passa a ter todos os direitos legais da família. Sendo assim, o que ele está dizendo é que nós somos predestinados para fazer parte da família de Deus e, fazendo parte, tomar então direito em todas as promessas realizadas por Deus para o seu povo.
Lembrando que Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17, também falam da adoção, e dizem que, ali relata que nós estamos adotados em Cristo, e com isso nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então nós fazemos parte de um povo, e a igreja às vezes perde essa visão de que ela tem no Senhor, não nela mesma, mas no Senhor, ela tem direitos. Esses direitos são concedidos legalmente na morte e morte de cruz. Nos é dado a bênção de fazer parte, e a igreja vive nesta autoridade de Jesus, e às vezes nós perdemos muitas bênçãos de Deus, de intimidade com o Senhor, porque às vezes agimos como aquele segundo filho da parábola do filho pródigo. Estamos no meio, somos filhos, trabalhamos juntos, mas não sabemos daquilo que nos é concedido. Aquele jovem disse para o pai: eu estou há tanto tempo com o Senhor, lhe sirvo há tanto tempo, e o Senhor não me dá nenhum cabrito para comer com os meus amigos. E o pai responde: olha, tudo que é meu é seu. Ou seja, você não pegou porque você não pediu, porque você não falou, porque você não experimentou. Ele estava dentro, porém fora, próximo, porém distante. Às vezes nós perdemos isso, porque a bênção da graça de Deus nos coloca como filhos, como herdeiros de Deus, como co-herdeiros com Cristo. E não só nisso, mas isso também é feito segundo é feito em Jesus, assim como a eleição em Jesus, a predestinação e a adoção também são em Jesus. Agora existe algo muito importante, que é feito segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, isso é feito segundo o bem-querer de Deus. Deus quis fazer, Deus desejou fazer, Deus planejou fazer. Então tudo aquilo que nos é colocado, nos é apresentado para a glória de Deus, e vem do Senhor, e tão somente do Senhor. Assim, a salvação do crente é totalmente uma ação de Deus. O crente recebe toda a provisão nesta vida, e quando eu estou falando de provisão, para viver uma espiritualidade no Senhor e para ser firmado para a vida eterna em Jesus, eu não estou dizendo de coisas relacionadas a simplesmente um culto oferecido, mas no dia a dia, os acidentes que acontecem, as adversidades que acontecem, o sustento seu, tudo aquilo do dia a dia, tudo isto é provisão relacionada a conduzir os eleitos de Deus para a presença de Deus, para torná-los mais parecidos com Jesus. Então saiba que tudo aquilo que você está experimentando, está vivendo, é Deus zelando, é Deus amoldando-lhe para ser mais parecido com Jesus, é Deus tirando as suas arestas para você ficar mais idêntico ao caráter de Jesus. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Não existe nada no homem que possa lhe dar qualquer direito de bater no peito e dizer: sim, eu mereço a salvação porque eu busquei a salvação. Para você não sair daqui pensando equivocadamente, eu preciso falar também dos efeitos desta graça. É interessante porque, da mesma forma que ele fala que tudo é de Deus, agora o que Deus faz tem um propósito. Este propósito ele é realizado. Veja bem o que ele diz aqui. Ele vai dizer no versículo 4 de novo: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Tem muitas pessoas equivocadas pensando daquela parte que eu disse, que se é pela graça, então eu posso viver de qualquer maneira. Não. Se eu sou eleito de Deus, se eu sou predestinado, eu não sou eleito de Deus e predestinado só para ir para um lugar.
Mas eu sou eleito e predestinado para aqui e agora, para uma consumação no novo céu e nova terra. Mas aqui eu sou chamado, eu sou escolhido, e sou predestinado, e sou adotado para que a minha vida seja uma vida diferente dos demais. E aí eu entro com uma palavra que você precisa entender. O que significa ser santo? Isso significa que Deus pega alguns, todos estão mortos, todos estão condenados, todos estão prontos para ir para o inferno e tem as suas ações, as suas atitudes, as suas falas, o seu comportamento, tudo moldado nessa carnalidade contrária à palavra de Deus. Este mundo gira completamente ou opostamente à palavra do Senhor. Os mandamentos do Senhor não são mais bem quistos. Você quer deixar hoje esse grupo que está aí fora, que não é do Senhor, chateado, é você falar que a mulher nasceu para gerar filhos. Se você falar isto, é o pior xingamento para elas, porque elas não entendem esta missão, não sabem, e não é porque tem alguma coisa avessa a isso, é porque vem do Senhor. Se vem do Senhor, as pessoas não querem. Os homens não querem o chamado à santidade, porque eles querem viver a podridão sexual, a imoralidade da vida, e por isso rejeitam tudo que é de Deus. E todos nós estávamos nesse mesmo nível e nesse mesmo estado, mas só que o Senhor nos chama, Ele nos adota e Ele nos escolhe para sermos santos no meio dessa geração. Como assim? É a fisionomia? É o exterior? Não, é o caráter. É a vida, é o pensamento, são as palavras, são as ações, a maneira como você vai viver, o seu estilo de vida vai dizer: eu pertenço ao Senhor, eu pertenço a Deus. Daí então, os nossos jovens não vão ter a mesma vida de imoralidade, de sexo livre, como hoje é muito comum, como os demais têm. Por quê? Porque são santos, chamados, separados para estar nessa sociedade. Os casados não vão adulterar, não vão viver a imoralidade sexual, porque o mundo pode viver assim, mas nós somos santos para viver diferente, porque existe um princípio do céu sobre a moralidade, sobre como viver, como nos portar diante da sociedade. O crente, ele não vai enganar. Eu postei esses dias para algumas pessoas, não sei se vocês viram lá, mas a maneira como a pressão pode nos conduzir ao erro. E se você não viu, está lá no grupo dos casais da igreja, pode ver lá. A professora chama os alunos e faz uma brincadeira, e ela diz o seguinte: vamos fazer uma brincadeira com quem chegar atrasado. Vamos falar que esse papel que eu estou usando, que cor é esse papel? É verde, mas vamos falar que ele é vermelho. E aí então, combinaram, e aí de repente todo mundo lá, chega um rapaz atrasado, e ela então o cumprimenta, ele se assenta, e ela começa, já está dando aula, pega aquele papel e diz: como por exemplo, este papel, fulano, qual a cor desse papel? A menina diz: vermelho, mas é verde. Aí o outro: é vermelho. Aí o outro: é vermelho. E todos vão falando vermelho. Aí pergunta para ele: e qual é essa cor aqui? Ele: é vermelho, né? Porque todo mundo falou vermelho, ele tinha que falar vermelho também. Aí ela disse: viu como a pressão nos faz mentir? E este mundo vive desta forma, mas você e eu fomos chamados, esta graça que veio sobre nós, nos colocou num estado em que nós não mentimos. E se perder o emprego, nós não mentimos. E se perder dinheiro, nós não mentimos. E se perder a liberdade, nós não mentimos. E se perder a vida, nós não mentimos. Nós não enganamos a máquina pública quando nós declaramos aquilo que nós não ganhamos ou menos do que ganhamos para não pagar impostos.
Nós não manipulamos quando somos parados numa blitz e por alguma razão somos multados. Nós não compramos. Por quê? Porque nós somos chamados para sermos diferentes. Nós somos moldados pelo reino do céu. As pessoas hoje têm trabalhado no dia a dia, pensando que estão trabalhando para os seus patrões, e não é assim no meio cristão. Nós devemos trabalhar servindo a Jesus. E isso tudo envolve o nosso compromisso, porque para isso eu fui eleito, para isso eu fui predestinado, para ser santo, e Deus nos colocou. Não tinha razão nenhuma de sermos santos isolados. Para sermos diferentes, temos que estar no meio. E é aqui que nós somos diferentes. É aqui que nós somos diferentes. Irrepreensíveis perante Deus e não ao sistema. É importante isso, olha só. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, perante Deus. Quem nos avalia é o Senhor. O mundo vai lhe reprovar quando você não for o politicamente correto. Mas você foi agraciado com uma eleição e uma adoção para você ser justamente diferente. E agora, então, você é chamado para ser legalmente filho de Deus. Então tem que agir como filho. Você foi adotado para ser filho de Deus. Então você precisa agir como filho de Deus. Lembro-me que em 2003, dezembro de 2003, preparando tudo para voltar de Belo Horizonte, e naquele finalzinho, Damares e o William tinham ido comigo para a formatura, e nós estávamos preparando para vir embora definitivamente, e por alguma razão eu cheguei na casa de uma senhora que nos alugava lá um bequinho para morar. E quando eu cheguei com o William Douglas, ela disse assim: é seu filho, né? Porque é a sua cara, porque tem características. Embora possa parecer mais com a mãe ou com o pai, mas todos têm características de ambos. Então você identificará em algum momento que é filho de, ou do lugar tal. Sotaques, comportamentos, isso tudo envolve. Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos eleitos de Deus para sermos obedientes e refletir um amor pelo Pai na nossa conduta. A maravilhosa obra da salvação é um ato da livre graça de Deus, pela qual Ele nos faz dele com um propósito, para louvor da glória da sua graça. Para isso, Ele transforma a nossa rebelde natureza numa natureza doce, sensível, transformada e obediente aos mandamentos do Senhor. Nos dá um novo coração e desejos coerentes com a vontade de Deus. E mais, deleite na sua presença. Enquanto as pessoas estão curtindo lá fora, com bebedeiras e tantas outras coisas, este é o deleite deles. O meu e o seu deleite deve ser nos reunirmos, louvarmos a Deus, orarmos a Deus, lermos a palavra de Deus e meditarmos na palavra de Deus. O crente vive no mundo, mas o mundo não vive nele. Ele foi chamado para ser santo, separado, para que todos vejam a sua conduta e glorifiquem a Deus que está nos céus. E aí eu então encerro a minha palavra, minha pregação aqui hoje, dizendo que Deus nos habilita a viver assim. Olha só o que ele diz no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Não adianta você falar assim, eu já ouvi muito isso, o diabo me derrubou, o diabo é muito sujo, porque eu estava firme e eu fui e fiz um negócio errado, culpa do diabo. Não, a culpa não é do diabo. Ele pode ter tentado, ele faz isso mesmo, mas a culpa é sua, porque você já recebeu a libertação.
Aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então agora, quando eu peco, é porque eu pequei, não é porque ele tem domínio sobre mim. Nós cantamos aqui, num dos cânticos aqui, que ele não tem mais domínio. O pecado não mais me domina. Ele está em mim, às vezes eu peco, mas não é aquele domínio das trevas. E aí, qual que é a finalidade de tudo? Está então no versículo 6. Para louvor da glória de sua graça. Para louvor da glória de sua graça. Como que isso acontece? De uma maneira muito simples, eu vou mostrar para vocês. As pessoas olham para mim e me veem obedecendo ao Senhor, buscando obedecer ao Senhor, ainda que haja falhas, ainda que peque, me veem a convicção de vida e vida eterna, a promessa da minha salvação, e pode perguntar: como pode um Deus santo salvar esse pastor pecador? A resposta é graça. Por isso, ele nos fez dele, com tudo que nós pregamos aqui, para que as pessoas glorifiquem a sua graça. O coral tem sempre frisado isso, cantado muito isso, a graça de Deus. E pediram que eu falasse sobre isso, porque entende, juntamente com todos nós aqui, que é pela graça, somente pela graça. Eu não sei como está vivendo, mas eu vou lhe perguntar, faço apenas uma pergunta. Você tem vivido de maneira santa e irrepreensível perante o Senhor? As pessoas, seu patrão, seu empregado, seu amigo, seu vizinho, seu familiar, pode ver Jesus na sua vida, na sua conduta? Será que você carrega características de Deus na sua vida, como pai? Se há algo equivocado, você precisa mudar, porque a minha ação revela que Deus me elegeu, me escolheu ou não. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida do nosso coral, que o coral continue louvando a palavra do Senhor, levando alegria àqueles lares que pessoas não podem vir aqui na igreja, de vez em quando vão lá e cantam. Continue fazendo isso, proclamando a grandeza de Deus através dos louvores. Deus abençoe